No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de Carlos Robledo Panch, também conhecido como o maior serial killer da Argentina, e conhecido também inclusive como Anjo da Morte. Bom, se quiser conhecer a história desse cara, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Carlos Eduardo Robledo Panch nasceu na Argentina e ele vinha de uma família bem rica. Ele sempre se mostrou ser um bom aluno, muito estudioso, tranquilo, e ele até mesmo falava vários idiomas. Porém, claro, as aparências enganam. A vida de crimes dele começou em 1970, com um assalto à mão armada a uma joalheria. E nessa época, ele tinha um cúmplice, chamado Jorge Ibanez. E esse cúmplice ajudou o Carlos a cometer os dois primeiros assassinatos. As vítimas foram um vigia noturno e o gerente de uma discoteca. Após isso, essa dupla assassinou um segurança de uma casa de autopeças, um trabalhador de um supermercado e duas mulheres, que antes de serem mortas foram abordadas por eles. Contudo, a dupla de criminosos acabou se separando em agosto de 71, quando o Jorge sofreu um acidente de carro e acabou falecendo. Pouco tempo depois, o Carlos se uniu a outro cúmplice, chamado Héctor Somonza, e no ano de 72, ambos tiraram a vida de um funcionário de uma loja de ferragens, e logo depois desse ocorrido, o Carlos matou o Héctor com um tiro e logo em seguida colocou fogo no corpo dele. E ele fez isso para dificultar que a polícia conseguisse identificar o corpo, assim dando mais tempo para ele fugir. Porém, não deu certo e ele acabou sendo preso horas depois disso. Em 1980, ele foi condenado à prisão perpétua e nenhuma autoridade permitiu ele ter acesso à liberdade condicional, mesmo ele tentando várias vezes durante os anos. O Carlos nunca assumiu de fato ter cometido os assassinatos, mas ele confessou os roubos e atribuiu a culpa dos crimes ao Jorge Ibanez, o primeiro cúmplice. Os primeiros juízes que eram responsáveis pelo caso dele rejeitaram os pedidos dele de liberdade e relataram que o Carlos nunca realmente se arrependeu pelos seus atos, nunca demonstrou estar arrependido por nada. Além disso, as autoridades também afirmaram que se ele fosse solto, ele não teria uma família para voltar, ele não tinha ninguém esperando por ele. A motivação para os crimes dele nunca foi esclarecida. O tribunal que era responsável pela condenação dele comentou que o Carlos era um psicopata, com total capacidade de compreender os seus atos, e que ele vem de uma família legítima e moral, na qual ele não sofreu nenhum tipo de abuso, nem mentalmente, nem fisicamente. Ou seja, não existe um motivo aparente que explique o porquê que ele teria cometido todos esses crimes. Até o ano de 77, ele ficou preso em um pavilhão de psiquiátricos, e no mesmo ano ele foi levado para um pavilhão em Sierra Chica, um dos mais seguros da Argentina. E desde então, o nome dele tinha sido esquecido pela população. Porém, em 2008, ele voltou a chamar a atenção. Rodolfo Palacios, um jornalista, foi o primeiro profissional a conseguir uma entrevista com o Carlos. E em seguida, esses encontros que eles tinham se tornaram recorrentes. O Rodolfo até escreveu um livro, intitulado de O Anjo Negro. E nesse livro, ele contou algumas loucuras que o Panch tinha na cabeça dele. Em seus delírios, ele sonhava que era herdeiro do ex-presidente Juan Domingo Perón. E chegou a dizer que em 1982, ele se propôs a atuar como soldado voluntário na Guerra das Malvinas. Ele também queria atuar como um dublê em um filme sobre a sua própria vida. Queria que o seu papel fosse interpretado por Leonardo DiCaprio e que o filme fosse dirigido por Quentin Tarantino. Não, realmente ele não batia muito bem, que negócio mais aleatório. Em uma situação, o Carlos contou para as autoridades que se ele fosse solto, o primeiro crime dele seria matar a presidenta, Cristina Fernandes. E em outra situação, ele se ofereceu para ajudar com a segurança da província de Buenos Aires, em uma matilha de cães selvagens. Esse cara é muito cara de pau, mano. Ele pede liberdade, mas ele fala que a primeira coisa que ele vai fazer vai ser matar alguém. Não, super tranquilo, super... Tempos atrás, ele deixou a prisão pela primeira vez em muitos anos. Porém, foi só por um dia. E logo depois ele voltou pra cadeia. E provavelmente ele vai continuar preso até o fim da vida. Bom, gente, essa é a história do Carlos Robledo Panch. Não, realmente ele não batia nem um pouco bem, né? Mas enfim. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa história. O que vocês acharam das maluquices desse cara? Já deixem um like e se inscrevam aqui no canal também. E vejo vocês no próximo vídeo. Falou!